Procura apresentar-te a Deus aprovado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Vamos meditar nesta palavra, neste versículo. Eu lhe convido a meditar comigo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto Serrambi, e eu lhe convido a meditar comigo nesta palavra. Lembrando, se você ainda não se inscreveu, eu lhe convido, se inscreva nesse canal e não esqueça, juntos somos mais fortes. Este é o propósito do canal Pastor Fernando Alberto, trazer a palavra de Deus para o teu coração. E nessa oportunidade, iremos fazer um pequeno estudo baseado em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E aqui nós podemos extrair deste texto algumas lições para a nossa vida cristã. Primeira lição: procure agradar a Deus. A quem você procura agradar? Você sabia que existem pessoas que estão mais preocupadas em agradar a homens do que a Deus? Você lembra do que Pedro disse lá no Sinédrio? Importa agradar a Deus e não a homens. Você lembra dessa expressão? Atos 5:29. Em uma reunião, em um julgamento, Pedro disse: importa agradar a Deus, obedecer a Deus e não a homens. E você? A quem você tem procurado agradar? A sua vida cristã é para agradar a Deus ou é para agradar a homens? Se você vive uma vida cristã para agradar a homens, você não está servindo a Deus. Infelizmente, esta é a verdade bíblica. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Se eu procuro agradar a homens, eu não agrado a Deus, eu não sirvo a Deus, eu sirvo a homens. E você? Se você vive uma vida cristã para agradar a homens, você também não serve a Deus, serve a homens. Porém, se eu vivo uma vida cristã para agradar a Deus, eu não vou agradar a homens. Se você vive uma vida cristã para agradar a Deus, você não vai agradar a homens. Essa é a chamada de Deus para a sua vida. Essa é a chamada de Deus para a minha vida, para a nossa vida. Procuremos agradar a Deus. Agrade a Deus. Alguém não se agrada da sua vida cristã? Alguém não se agrada da forma que você serve a Deus? Problema da pessoa. Procura apresentar-te a Deus, aprovado a Deus. Deus não é religião. Infelizmente, os religiosos pensam que estão agradando a Deus, mas não estão. Pensam que estão servindo a Deus, mas não estão. Religião é regra. Religião é norma. Religião é preceito, regra humana, doutrina de homens. E quem vive uma vida cristã baseada em doutrinas e regras humanas não está agradando a Deus. Mas a chamada de Deus para a sua vida é: procure agradar
a Deus. E procurar tem a ver com, primeiro, com esforço. Segundo, trabalhar. Terceiro, lutar. Quarto, se empenhar. Em resumo, viva, procure, se esforce, trabalhe, se empenhe, lute, se dedique a uma vida cristã que agrada a Deus. Segunda lição, como obreiro aprovado. Aprovado, lógico, por Deus. Aprovado por Deus. Aleluia. Não busque a aprovação de homens. Não sirva a Deus buscando a aprovação de homens. Quem te aprova é Deus. Isto é o mais importante. Então a segunda lição é: viva uma vida cristã que agrada a Deus e que é aprovada por Deus. Obreiro significa aquele que serve. E não tem nada a ver com o modelo de obreiro dentro da maioria das igrejas. Na igreja, o obreiro é aquele que foi ungido com óleo. Obreiro, na Bíblia, é aquele que serve. E para servir, não precisa receber unção com óleo. Presta muita atenção nesta palavra aqui. Na Bíblia, ser obreiro é ser servo, é servir, é trabalhar, é fazer a obra. Obreiro, dentro de uma igreja evangélica, é aquele que recebeu a unção com óleo, que foi consagrado, que foi ungido. Na Bíblia é diferente. Na Bíblia, obreiro é aquele que serve, trabalha, faz a obra. Você não precisa de óleo na cabeça. Você não precisa ser ungido, ser ungida, consagrado, consagrada com óleo na cabeça para ser obreiro, para servir a Deus. Você não precisa nada disso. O obreiro aprovado por Deus não é aquele que foi ungido por homens. O obreiro aprovado por Deus não é aquele que recebeu o óleo. É aquele que serve. E é aprovado por Deus. Podemos dizer que ser obreiro na Bíblia é servir. Servir para ser aprovado. Aprovado por quem? Por Deus. E só existe uma forma de ser obreiro aprovado por Deus. Sabe qual é? Servindo a Ele e não a uma placa denominacional. Ei, se a tua visão, se o teu foco, se o teu esforço, se o teu trabalho, se a tua dedicação na obra é para agradar ao teu pastor, ao teu líder, à tua líder, infelizmente, você não está servindo a Deus. Você está servindo a esta pessoa. Você está servindo a uma placa denominacional. Mas lembre-se, o seu chamado é para servir a Deus.
O seu chamado é para procurar apresentar-se a Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem, olha que coisa linda, né? Que maneja bem a palavra da verdade. Manejar é mexer, movimentar, usar. E esta palavra bem significa de maneira boa, adequado, de modo saudável, confortável. Chamada de Deus para você que prega a palavra. Chamada de Deus para você que é um ministro, que ministra a palavra, que prega a palavra, que ensina a palavra. Você não pode pregar o que você quer. Você não pode manusear a palavra, usar a palavra da forma que você quer, mas de uma forma benéfica, de uma forma boa, adequada, saudável, confortável. Você percebe que tem pessoas que fazem uso da pregação da palavra de forma errada, prega errado, ensina errado, de maneira desconfortável, de maneira que deixa as pessoas doentes. Infelizmente, o seu chamado é para manejar bem a palavra da verdade, para mexer, para manusear, para movimentar, para fazer uso da palavra de Deus de forma benéfica, adequadamente, de forma saudável, confortável. A pergunta é: quando você prega, quando você ensina, gera saúde psíquica das pessoas, ou gera medo, ou gera dúvida, ou gera ansiedade, ameaça? Tem pessoas que usam a palavra de Deus para fazer chantagem. Tem pessoas que usam a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus de uma forma, irmãos, que gera medo em quem ouve. A pessoa entra na igreja de um jeito e sai pior do que entrou, porque a palavra que escuta, a mensagem que escuta, machuca, fere e deixa a pessoa doente. Quantas vezes você foi para a igreja, ouviu uma mensagem e essa mensagem te deixou doente? Porque não foi mensagem, foi desabafo, foi indireta, foram palavras para te humilhar, para te agredir. Pessoas que conhecem a tua história, pessoas que sabem da situação, pessoas que usam a palavra de Deus para te chantagear, para te humilhar, para te repreender, para te deixar doente. Não é esta a posição de um obreiro aprovado por Deus. Não. Chamada de Deus para a sua vida. Use a palavra de Deus bem, benéfica, que gera saúde, que gera conforto. Um pequeno estudo em 2 Timóteo 2,15. O obreiro aprovado por Deus é aquele que serve a Deus. O obreiro aprovado por Deus é aquele que serve a Deus. O obreiro aprovado por Deus é aquele que não agrada ao sistema religioso. O obreiro aprovado por Deus é aquele que manuseia, que faz o uso da palavra de Deus de uma forma benéfica. É aquele que maneja, é aquele que usa bem,
Usar bem é usar de uma forma boa, usar de uma forma benéfica, que gere saúde, que gere conforto em quem ouve. Aleluia! Esta é a chamada de Deus para a sua vida. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem, de forma boa, de forma correta, a palavra da verdade. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.